Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que, na hora oportuna, Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna, em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta, para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também, Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos, e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum, quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, gostaria de começar nossa reflexão com uma pergunta: você já se sentiu como uma pequena vela em meio à escuridão? Às vezes, a vida pode parecer uma sucessão interminável de desafios e obstáculos, e podemos nos sentir insignificantes diante das adversidades que enfrentamos. No entanto, é exatamente nesses momentos que Deus nos chama a brilhar intensamente, a ser a luz que dissipa as trevas ao nosso redor. Nossa primeira leitura de hoje, da primeira carta de Pedro, nos convida à humildade, a vestir o manto da humildade. Pedro nos lembra que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Em um mundo que muitas vezes valoriza a vaidade e a arrogância, somos chamados a nos revestir da humildade de coração, reconhecendo que tudo o que temos e somos é um dom de Deus. Lembro-me de uma história que ilustra essa mensagem. Era uma vez um famoso pianista que, após um concerto, foi abordado por um admirador que lhe disse: "Como você consegue tocar tão maravilhosamente?" O pianista humildemente respondeu: "Eu sou apenas um instrumento. Deus é o verdadeiro músico. Ele toca através de mim." Essa história nos lembra que, quando nos colocamos humildemente nas mãos de Deus, Ele pode realizar grandes coisas através de nós. No Evangelho de Marcos, Jesus nos envia em missão, comissionando-nos a pregar o Evangelho a todas as criaturas.
Ele nos ordena a sermos testemunhas do seu amor e da sua mensagem de salvação. Mas como podemos cumprir essa missão em meio aos desafios e incertezas da vida cotidiana? Uma imagem que me vem à mente é a dos discípulos de Jesus navegando em um mar agitado durante a noite. Eles lutavam contra as ondas, cansados e com medo. Mas então, Jesus aparece caminhando sobre as águas e lhes diz: coragem! Sou eu. Não tenhais medo. Pedro, com sua típica ousadia, pede para ir ao encontro de Jesus. Ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. No entanto, quando Pedro desvia o olhar de Jesus e se concentra nas ondas ao seu redor, ele começa a afundar. Essa história nos ensina que, para cumprir nossa missão de ser testemunhas de Cristo, precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Quando nos concentramos nas dificuldades e nos desafios, corremos o risco de perder a confiança e nos afundarmos. Mas quando nos fixamos em Jesus, quando mantemos nosso coração e mente voltados para Ele, Ele nos sustenta e nos capacita a superar qualquer obstáculo. Quero compartilhar com vocês a história de um homem chamado John, que experimentou essa verdade em sua vida. John enfrentou muitas dificuldades em sua caminhada, mas sempre manteve sua fé inabalável. Quando perguntado sobre sua força, ele disse: eu olho para Jesus todos os dias. Ele é minha rocha, minha âncora em meio à tempestade. Ele me dá forças para enfrentar qualquer coisa. John entendeu que, ao manter seu olhar fixo em Jesus, ele encontrava a coragem e a esperança necessárias para perseverar. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem central dessas passagens bíblicas é clara. A humildade nos aproxima de Deus e nos permite ser instrumentos de sua graça no mundo. Enquanto fixamos nossos olhos em Jesus, encontramos coragem e força para cumprir nossa missão de testemunhas do Evangelho. Mas como podemos aplicar esses princípios em nossa vida cotidiana? Permitam-me compartilhar algumas orientações práticas. Primeiro, cultivem a humildade de coração. Reconheçam que tudo o que têm e são é um dom de Deus. Sejam gratos e usem seus talentos e recursos em serviço aos outros. Segundo, mantenham seus olhos fixos em Jesus. Busquem uma intimidade profunda com Ele através da oração, da leitura da palavra e da participação nos sacramentos. Permitam que Ele seja o centro de suas vidas e confiem nele em todas as circunstâncias. Terceiro, sejam testemunhas do amor de Cristo em suas ações diárias. Busquem oportunidades para compartilhar o Evangelho com aqueles ao seu redor, seja através de palavras ou de atos de bondade e compaixão. Lembrem-se de que cada encontro é uma oportunidade divina de fazer a diferença na vida de alguém. E, por fim, não tenham medo das tempestades que surgirem em seu caminho. Lembrem-se de que Jesus está sempre presente, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Confie nele e saiba que ele é capaz de guiá-los e fortalecê-los em todas as situações. Queridos irmãos e irmãs, como uma vela em meio à escuridão, vocês são chamados a brilhar e iluminar o mundo ao seu redor. Que a humildade e o olhar fixo em Jesus sejam as chamas que impulsionam sua vida e testemunho. Que cada passo que vocês deem seja guiado pela graça e pelo amor divinos. Neste momento, convido-os a fazer uma pausa em silêncio, permitindo que essas palavras penetrem em seus corações. Reflitam sobre como podem aplicar esses princípios em suas vidas diárias. Pensem em uma ação específica que possam realizar para serem testemunhas do amor de Cristo nesta semana. Quando saírem deste lugar sagrado hoje, levem consigo o desafio de viverem como verdadeiros discípulos de Jesus. Permitam que sua graça transforme suas vidas e que seu amor transborde para todos ao seu redor.
Que a humildade, a coragem e a esperança sejam suas companheiras constantes enquanto seguem o chamado de Deus. E que, ao final de suas jornadas, possam ouvir as palavras de Jesus: muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. Que assim seja. Que Deus os abençoe ricamente. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.